Conexão Alagoinhas e Jussi Cardoso, mandato de lutas. Gente, essa mulher é uma potência. Ela é uma das 4 mulheres aqui da Câmara Municipal de Alagoinhas. E eu quero começar com ela, assim, uma pergunta bem a queima-roupa. Primeiro, Jussi, muito obrigada. Nós estamos há um tempo tentando esse bate-papo, não conseguimos, mas hoje deu certo. Agora me diga uma coisa, 4 mulheres numa Câmara dominada por homens. Como é que é trabalhar naquela, que eu posso chamar até de selva, né? Porque nós sabemos qual é a questão, né? De nós trabalharmos sempre em ambientes masculinos. Primeiro, muito obrigado. Eu fico muito lisonjeada de poder estar participando desse bate-papo com uma mulher como você. E a Câmara é um desafio. É um desafio diário, assim como os desafios que as mulheres enfrentam na sociedade. No ambiente do parlamento isso não é diferente, pelo contrário, isso se intensifica. Sobretudo numa cidade como a nossa, que ao longo de toda a sua emancipação, só tivemos, com a atual formação das 4 vereadoras que estou incluída, 11 mulheres na política institucional. 11. Nunca tivemos uma prefeita, nunca tivemos uma presidenta da Câmara. E nós somos até aqui, toda a história da emancipação do voto feminino, apenas 11 mulheres. Isso mostra que a cidade ainda acompanha, infelizmente, algo que é construído historicamente na nossa sociedade, que é a rejeição, a retirada das mulheres dos espaços de decisão e poder. Então esse processo ele é de desafio diário, mas também de construção, de reconstrução, de recondução e de unidade dentro da diversidade. Eu sempre defendo isso. Não é possível avançar sem compreender essa diversidade, sem respeitar essa diversidade e usar ela, inclusive, de forma estratégica como força, para que as mulheres encontrem um lugar de apoio, porque é difícil permanecer nos espaços. Muito difícil. E lembrando que, recentemente, aliás, a ministra Carmen Lúcia, ela toda vez que tem a palavra, né, em alguns ambientes que geralmente são masculinos, elas sempre lembram, né, como é difícil uma mulher se manter nesse espaço de poder. Porque além da questão política, tem a questão pessoal que o patriarcado costuma tratar no seu redor, né? Então ele não ataca a mulher de uma forma direta, de uma forma política. Ele pega, como dizem por aí, pelas beiradas, né? Como é que você vê essa atuação? Porque a gente sabe que você atua em várias áreas, saúde, habitação, a gente sabe que você tem vários espectros, né? Como é que é esse respeito? Está sendo respeitada essa luta em tantas áreas diferentes? Na verdade, eu sempre costumo dizer que eu não sou todo mundo. Isso manhã já disse desde pequena, eu não sou todo mundo. E isso para mim é meio que um mantra. Eu tenho um norte, eu tenho princípios que aí estão muito arraigados da forma que fui criada por uma mulher negra, analfabeta, que não teve a condição e a possibilidade de se alfabetizar, mesmo sendo o sonho dela. E ela renunciou tudo que ela poderia ser, Selma, para que nós pudéssemos ser o que nós somos hoje, eu e meus irmãos. Então hoje, o parlamento, eu penso muito nisso quando eu enfrento esses desafios e para falar de reputação. Então, eu sei também que não tenho que agradar a todos. Eu fui eleita não para trabalhar, para legislar, para quem votou em mim, mas para a cidade. Mas isso não me ousa dizer que eu represento todas as pessoas, no sentido dessas pessoas se sentirem representadas por mim. Mas o meu fazer é olhando essa coletividade. É um desafio, porque eu venho dessa cidade que ela é ainda muito classista, das grandes famílias que ocupam, né, a política. Eu sou de uma comunidade, sou do Jardim Petrolar, sou da Rua São Marcos, conhecida como Rua do Fogo. Isso em muitos momentos foi utilizado para tentar, inclusive, me atacar, a minha origem no território periférico. Isso, na verdade, é força para mim, porque foi essas demandas dessas comunidades historicamente esquecidas que me remeteram ao parlamento. Porque eu nunca tive um sonho de estar no parlamento, para ser muito sincera, sempre tive, na verdade, muita rejeição, apesar de entender e compreender a importância da ocupação da política e também saber
do quanto a subrepresentação violava direitos. Mas eu, Jussi, nunca quis estar à frente nesse processo, até que isso aconteceu lá em 2020. E aí, quando eu chego na política, eu penso nisso. Olha, eu sou Jussi Cardoso, eu sou Jussi de Cecília, que é a minha mãe, para demarcar esse lugar do matriarcado em minha vida, porque meu pai, ele nem sequer meu documento ele assinou, né? Ele nem registrou. E então isso vem permeando todo o meu fazer, mantendo princípios, não negociando princípios, para continuar sendo Jussi de Cecília, mesmo na política. Então eu acho que as pautas que o mandato discute, elas repercutem, obviamente, dentre aqueles que querem ouvir. Tem essas pessoas que não se sentem legitimamente representadas por mim e não acompanham, seja por qualquer motivo que seja, ou às vezes questiona sem ao menos acompanhar. Mas eu tenho uma coisa muito importante, assim, que eu me orgulho muito, sabe? É de estar à frente de um mandato que, de fato, ele é coletivo e ele é de lutas. Então, as pautas que nós discutimos são pautas oriundas de pessoas, de grupos que vêm para o mandato, a maioria absoluta delas, usando o mandato como instrumento apenas de transformar normas em leis ou de mobilizar ações. E aí eu utilizo o mandato para poder garantir esse acesso da representatividade mesmo. É um lema nosso. Não é possível representar sem ouvir. Então agora, na próxima quinta, nós vamos fazer mais uma plenária do mandato. Estamos fazendo isso desde 2021. Então a cada 6 meses a gente reúne para prestar contas do que nós fizemos ao longo dos 6 meses, mas para ouvir. O que é que precisa mudar? O que é que precisa redirecionar? Se tem uma votação polêmica, um debate polêmico, eu me submeto também a essa avaliação coletiva, um conselho político que funciona, e esse conselho ele é um conselho político formado por pessoas voluntárias de diversas áreas, homens e mulheres, e que opinam e que colocam suas posições, e eu acho que isso acaba sendo um fazer na política diferente. Acaba ganhando uma credibilidade, não só da luta, mas da atuação, né? Sim. E agora, pegando essa sua fala, a gente sabe, Alagoinhas é uma cidade de quase 160 mil habitantes, né? Nós temos uma zona rural bem grande, bem carente, né? Que precisa de muita atenção. Então, a gente vê na política nacional, de uma forma geral, no país inteiro, a gente vê as pessoas defendendo bandeiras de partidos, né? E aí eu, que aqui no programa Conexão Alagoinhas trabalho muito mais com prestação de serviço, não vinculada à questão de partido ou política partidária, como é que a gente consegue, porque a gente sabe que o vereador é como se fosse o chão de fábrica, né? É lá que começa tudo e depois se constrói, né? Como é que você lida com essas várias forças que existem para resolução de problemas na cidade, né? Porque você tem gente pedindo uma coisa vinculada a um partido X, outras pedindo outras coisas vinculadas ao partido Y. Como é que você transita nisso com todo esse povo aí? Essa miscelânea, né, de demandas. Essa miscelânea de demandas. Na verdade, Selma, você trouxe uma coisa que eu gosto muito de debater também, sabe? Qual é o verdadeiro papel do vereador, da vereadora ou do poder legislativo? A nível de Brasil, infelizmente, tem 3 constatações que para mim são muito claras. Primeiro, a baixa qualidade do nosso parlamento, do nosso legislativo. E aí, para ninguém se ofender, eu tô falando a nível de Brasil. E obviamente que isso também, a nossa cidade não é diferente aqui, com exceções, obviamente. E tô fazendo aqui uma análise histórica, não apenas dessa formação, sim, mas ao longo da nossa história mesmo, de país, da nossa sociedade brasileira, a organização política da sociedade, o legislativo, a política como um todo, ela acaba sendo ocupada por pessoas que não sabem qual é, de fato, sua função. E aí, esse é um grande problema. Segundo, o sufrágio no nosso país, o sufrágio efetivamente, só acontece em 88, porque somente ali que os analfabetos, por exemplo, começam a votar. E aí não vou nem remeter lá a 32, 34 sim, com o voto das mulheres e tantas restrições. E aí as restrições de dificuldade de acesso à educação e tudo. Enfim, nós temos uma sociedade despolitizada, que acaba sendo conduzida pelos políticos,
que aí é a terceira questão, que acaba induzindo a população a não gostar da política. Observe, quem diz isso, quem tem esse discurso de forma mais firme, é quem gosta e gosta muito da política. Do poder. E utiliza desse discurso exatamente para se manter nos espaços da política, porque ali dá a ele poder, e para poder acessar aqueles que eles têm interesse que acessem. E dessa forma continua controlando o povo. Mais uma vez, falando sobre essa questão das demandas diversas que você falou. Vou aqui pegar a zona rural, como você disse. A zona rural da nossa cidade, historicamente, ela fica aquém, à margem do processo da organização administrativa, do planejamento da administração pública, da destinação de forma equânime da orçamentário do município, porque compõe o orçamento, mas esse orçamento não volta na mesma medida para esses territórios que geralmente são utilizados. Nossa, todo mundo encontra o caminho da zona rural no período eleitoral para pedir voto, depois esquece. E aí eu tenho participado de reuniões recentes que é um pedido que é mínimo. Eles estão pedindo direito à cidade. Mobilidade é direito à cidade. Sim. E aí, quando não tem estradas em condições de trafegabilidade, eles estão exigindo o mínimo, porque esse direito à cidade, através da mobilidade, é que permite que se desenvolva, que faça um curso, que um filho vai estudar em outro espaço, trabalhar em outros locais, e dentre outras coisas. Mas aí, o que é que algumas pessoas fazem? Se utilizando dessa deficiência que é da administração pública, na verdade, deficiência não, deixa eu dar o nome certo, porque omissão da administração pública é crime. Aí, se utilizando desse crime de omissão da administração pública, aí um local, por exemplo, que tem uma pessoa lá doente que precisa se deslocar ao centro urbano para vir para um serviço médico. Aí o que essa pessoa faz? Aceita o favor de um pseudo político assistencialista ou deixa seu familiar lá, carente desse atendimento até para morrer? Cria-se dificuldade para ter facilidade. Exatamente. Então, não vai para lá levar soluções efetivas que deveria ser o nosso fazer. E sim prometer aquilo que é direito das pessoas, sem encará-los como um dever de ofício, haja vista que está ali para representar também aquelas demandas daquela localidade, daquelas localidades. E aí isso acontece na zona rural, isso acontece com demandas de saúde, isso acontece com demandas recentes. Estamos discutindo a questão da TFF. Desde que o novo Código Tributário de Alagoinhas ele foi modificado, ele foi editado, uma série de distorções foram verificadas que prejudicam desde munícipes e a empresários da cidade de diversos tamanhos, desde pequenos empreendedores a grandes empresas. E isso tem um problema muito grave, porque alguns dizem, mas está defendendo tal classe. Não se trata disso, estamos falando da cidade. Desenvolvimento. Desenvolvimento econômico e pensando também em desenvolvimento social, porque quando você tem uma saída de várias empresas da sua cidade, isso você perde na arrecadação, o orçamento, o impacto no orçamento na arrecadação municipal, mas também na questão de emprego, geração de emprego e renda. Então, o impacto negativo disso é muito grande. E aí, então, a gente vai lá discutir sobre isso, porque aí é isso que precisa mudar e é dessa forma que eu busco encarar a minha atuação. Ora, todo mundo sabe que no meu caso, sou uma mulher negra, e a pauta racial, por exemplo, de igualdade racial e a defesa dos direitos das mulheres atravessa a minha vida. Muito antes de estar na vereança, muito antes de estar no parlamento. Mas as mulheres, elas são também cidadãs que precisam de saúde, por exemplo. Precisam da questão do desenvolvimento de geração de emprego e renda. Por isso que nós fizemos até um projeto que criou aquele centro de qualificação profissional voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então eu acho que a atuação nossa é que ela é a partir da conveniência. E nossa, quando eu digo todo o legislativo e dos políticos também, acabam atuando em obras, em ações que dá mais ibope, digamos assim. É mais populista. Sim. É como a questão do asfalto e da drenagem. Então muita gente investiu em asfalto, porque está todo mundo ali fotografando e vê. Mas drenagem, para preparar de fato uma obra estruturante e efetiva, ninguém faz. Por quê? Porque a obra embaixo ali ninguém está vendo. Então, Selma, fazer isso como uma parlamentar de um município, isso é bem difícil, mas assim, muito desafiador. Mas assim, nós temos feito isso. Nós temos trabalhado essas demandas
como um todo, porque o cidadão ele é um cidadão completo de direitos. E aí nós não somos, como eu disse, eu não sou vereadora de quem votou em mim, eu sou vereadora da cidade. Então, se tem um problema, por dever de ofício, a Constituição Federal diz que eu preciso atuar na representação da coletividade. E aí, na nossa região isso é muito forte, na nossa cidade também, e às vezes as comunidades encaram isso. O vereador daqui é fulano, vereador da associação tal é ciclano, de tal segmento é fulano. Isso é um equívoco, porque eu não vejo a política, no meu caso, como carreira. Eu não estou aqui na política para fazer carreira. Para mim, a política ela é instrumento de transformação. E eu defendo, inclusive, a alternância de poder. Eu acho que nós que estamos em espaços de visibilidade institucional de poder, precisamos estimular que outras pessoas, igualmente comprometidas, a partir desse processo de visibilidade, ainda que pequeno no meu caso que tenha, que eu possa estimular que outros e outras também ocupem. E essa frase, inclusive, está lá no nosso gabinete. A primeira de muitos e muitas, porque eu não quero ser a única naquele espaço. Não sou eu a detentora da verdade, só eu sei fazer, falar, dizer, apontar. Não, eu quero justamente chamar as pessoas sobre a importância de acompanhar aquilo que decide a vida delas. Inclusive instrumentalizar essas pessoas, Exatamente. Né? Dar instrumento na mão delas para que elas também possam crescer. Agora eu quero te perguntar o seguinte, desde que nós começamos o nosso programa aqui em março, eu falo com todas as pessoas que sentam aí nessa cadeira. Se é uma impressão minha, ou se aqui no município nós temos um problema de fluidez de comunicação. Eu sinto que a comunicação, ela não flui, ela vai até um certo ponto. E a cidade, muitas vezes, por isso que a ideia do meu programa é prestação de serviço, a pessoa não fica sabendo que existe, que tem que procurar, que tem que brigar por aquele espaço para que ele funcione. Você também sente que há essa questão dramática da comunicação, dela não conseguir fluir, começar lá e não chegar, na verdade, aonde tem que chegar? Eu concordo plenamente com você, viu, Selma? E, na verdade, para mim, ela é proposital e atende a um sistema. Esse processo desse truncamento na comunicação com a ponta sobre direitos, por exemplo, é aquilo que falamos um pouco antes. Ora, quando eu dificulto o acesso e faço com que as pessoas se afastem de algo que é sobre a vida delas, é muito mais fácil manipulá-las. Porque conhecimento é poder, eu digo sempre isso. Quem conhece, controla quem não conhece. Às vezes no discurso é só retórica. Você diz que faz, que acontece, que decide, mas você trabalha. No nosso país, o imposto ele é compulsório. Você não tem a opção de pagar ou não. Você é obrigado a pagar. E são os seus impostos que custeiam toda a máquina pública, o fazer dos políticos que estão em mandatos representativos. Ora, como é que eu pego? De 5 dias trabalhados, 2 desses dias é o equivalente à nossa carga tributária, aí considerando os tributos também federais e tal, e estaduais. E eu não faço um acompanhamento disso, uma fiscalização disso. Então a comunicação é poder, é por isso que os espaços como esse são tão importantes, porque eles são emancipatórios. Porque a gente não pode falar de emancipação plena se essas pessoas não têm acesso a direitos. E tem pessoas na nossa cidade que estão à margem de qualquer direito. Porque a razão de ser, aí via de regra, da administração pública, ela está para os mais vulneráveis. É a prioridade da administração pública. Por isso, a prioridade precisa ser sobre os interesses e direitos coletivos. Mas aos miseráveis, aqueles que não têm nada, a administração pública precisa estar obrigatoriamente garantindo o mínimo. Por isso que há o ataque ainda a transferências, a programa de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, mas só fala isso, só diz isso com dados totalmente equivocados quem nunca passou fome. Eu passei muita fome na minha vida, Selma. Nossa família, a minha família. E é por isso que falar da minha mãe sempre que tem uma oportunidade é tão importante. Porque foi o esforço dela, mas na sobrecarga, na omissão do Estado, que fez com que a gente pudesse mobilizar
e não sucumbir à fome e às violências que nós passamos quando crianças. Quando você vai hoje para pontos de lixões da nossa cidade, que ainda existe, infelizmente, a exemplo de um que fica ali na Santa Terezinha, e você vê pessoas, crianças, catando literalmente coisas no lixo para comer. Nós somos uma cidade que nós temos cerca de 90 mil pessoas vivendo na margem, na linha de pobreza ou abaixo dessa linha de pobreza. Então, qualquer pessoa, e aí óbvio que o dever maior é da administração pública, mas até aqueles que estão na classe mais alta, que têm mais privilégios econômicos, precisa entender que essa responsabilidade é de todos, porque a desigualdade que você finge que não vê, na maioria das vezes chega até você na forma da violência urbana. E eu não estou aqui justificando, dizendo de que quem tem dificuldades ou quem mora em territórios periféricos ou quem passa fome está justificado qualquer tipo de relação com crimes. Não é isso. Mas é uma realidade que está nos números. Sim. E nós tivemos outras oportunidades a partir da educação. Então a educação, ela é o caminho. Mas fazer isso é sobre decisão. E aí essa questão do conhecimento é fundamental. Fundamental. E ampliar, né, o espectro da comunicação. Essa comunicação precisa chegar de uma forma mais efetiva. Sim. Na ponta. Sim. Porque senão, se a pessoa não consegue ter esse acesso a essa informação, ela não vai sair do lugar. Ela não vai sair do lugar. E aí, voltando um pouquinho voltando para a Câmara. A gente sabe que, como eu mencionei, que a vereança, ela é o chão de fábrica. E nós temos uma mentalidade colonialista, né? Essa cultura colonialista que define todas as câmaras do Brasil inteiro, né? Aí eu penso, o que os vereadores, de uma forma não individual, porque tem que ser coletivo, não tem outra saída, né? A gente sabe que é difícil a gente fazer essa confluência de várias forças, né? Principalmente forças antagônicas. Mas, de qualquer forma, a missão da Câmara é essa. A missão da Câmara é essa. Porque se não for via Câmara, vai ser via o quê? Não é? Porque ali a população e o vereador, ele é muito mais próximo do que o deputado estadual, o deputado federal, né, o senador. Então, quer dizer, é o vereador. De que forma você acha, ou se já está acontecendo, né, a Câmara aqui em Alagoinhas pode se mobilizar para melhorar esse nível de comunicação na região? Aí, tá vendo? Você me pegou mesmo nessa. Deixa eu pensar aqui, né? Olha, é porque na verdade eu sou muito sincera e às vezes essa sinceridade eu mesmo vou tentando, sabe, diminuir o nível de sinceridade. Na verdade, deveria ser assim, como você disse, mas é que a política é um jogo de poder, né? É um jogo de poder, de poderes, de micropoderes. Quando você vê parlamentares dizendo que trocou a lâmpada de uma rua, que ele colocou asfalto, ou nos debates dos diálogos nas comunidades, ele dizendo que vai construir a creche, ou que vai construir alguma coisa, isso por si só já prejudica esse tipo de fazer política que é o correto que você traz. Porque há uma opção pela desinformação do papel da vereança, do legislativo, porque eu usurpo as competências constitucionais do Poder Executivo para me beneficiar. Eu me preocupa, e aí eu estou lhe falando de forma muito sincera, porque eu falo isso muito na Câmara, nos meus debates lá na Câmara, quando nós estamos muito preocupados em nós e eles. A nós base, vocês oposição, nós base. Não é ser ou não aliado da base do Executivo Municipal naquele momento que define o seu fazer. É a Constituição que diz qual é a sua competência, que legislar, fiscalizar. Mas como é que eu fiscalizo também o que eu não conheço? Porque tem gente que nem sabe o que é LOA. Não conhece, não acompanha o relatório da execução fiscal. Não conhece compras públicas. É possível fiscalizar aquilo que não se conhece? Você pode até fazer, mas aí você vai ser uma pessoa medíocre. E aí, Selma, é uma decisão. A mediocridade é algo que eu refutei há muito tempo na minha vida. Eu acreditei muito nas limitações que o sistema impunha sobre mim.
seja por conta da minha cor, da minha origem, enfim, tudo sempre. E em um dado momento eu andava de cabeça baixa, eu achava que não podia falar nos espaços, até que eu entendi o poder da minha voz e o poder do conhecimento. Então a mediocridade desde então me abandonou. Eu deixei ela lá atrás. E acho que falta muito disso nas câmaras municipais para que a gente chegue para esse lugar que você está dizendo. Eu acho que a nossa Câmara, e falando da nossa Câmara em especial, tem aprovado pautas importantes, tem feito debates importantíssimos, mas coletivamente eu acho que nós poderíamos avançar muito mais se nós deixássemos de, na Câmara, antecipar nos 4 anos de permanência lá, debates do próximo pleito eleitoral. É muito mais sobre defender bancadas, defender governo e atacar governo do que vamos aqui nos unir para poder consensuar soluções possíveis. Entregar uma cidade diferente daqui a 4 anos, ou pelo menos no caminho, né? Porque a gente sempre sabe que 4 anos é muito pouco para tentar reorganizar coisas que estão desorganizadas há séculos. Certeza. A gente sabe inclusive disso. Isso, a desonestidade intelectual de muitas falas, né? Mostra também isso, esse desconhecimento. Às vezes as pessoas atacando, se quem for ouvir, ouve com mais critério, já observa a mediocridade nesse próprio ataque. Porque mostra que é de pessoas desprovidas dessa responsabilidade. Porque independente, eu estive, por exemplo, na base, na oposição ao governo passado, estou na base, uma base crítica desse. O meu fazer sempre foi o mesmo. E aí algumas pessoas ficam me perguntando, nossa, mas você é base ou oposição? Aí eu disse, o que você espera de um político? Que silencie diante de um erro? O que está errado e ponto. Se é o atual prefeito, a minha mãe, a prefeita, a minha posição não pode mudar, porque quem diz quem tem que ser a minha posição é a Constituição Federal. É ela que rege. Eu fiz um juramento ao tomar posse. E eu vejo que a nossa Câmara, ela fica muito mais discutindo isso, discutindo os lados. No orçamento, nós estamos debatendo, obviamente, que a maioria da casa sendo base, isso favorece votar processos e projetos que nem todo mundo concorda, mas você fez o debate, pelo menos, sobre isso. Há regras, você está ampliando esse debate real, porque é muito discurso e pouca prática. Hoje, por exemplo, nós no município, nós movimentamos mais de R$500 milhão individualmente, os 17 vereadores e vereadoras, por meio de emenda impositiva. Eu discordo que essa movimentação seja, sem que parte dela, por exemplo, seja desse recurso que é público, não é nosso, seja feita via edital. Porque senão, isso vai ser utilizado, como hoje é no Brasil, uma espécie de parlamentarismo, sabe? Assim, no sentido de é muito poder. Aí a história do micropoder passa de fato a ser um poder, porque aí vai criando, a partir disso, uma relação eleitoral de ampliação de base por meio do dinheiro público. Aí gente que questiona o fundo eleitoral, que tem que questionar mesmo, mas que se utiliza disso, sem entender que isso é ainda pior do que o fundo eleitoral. E não que eu sou contra as emendas parlamentares, tá? As emendas impositivas, mas da forma que é feito hoje, a emenda da cultura, por exemplo, as emendas que nós destinamos para as ações culturais. Eu fiz o ano passado um edital via mandato. Obviamente que eu chamei de edital, mas não era algo legal, porque o mandato não tem como fazer. Quem tinha que chamar esse edital seria a administração pública. E eu fui criticada, assim, sabe, por colegas. Querendo ser boa. Não, eu quero fazer o correto. Eu não posso movimentar recurso público apenas para as pessoas da minha relação. E aí os outros fazedores de cultura, que têm boas ideias, que têm bons projetos, aí nunca vão acessar esse recurso que é público, que essa pessoa também compõe, porque paga imposto, só porque não tem relação com vereador nem vereadora alguma. Então eu acho muito complexo, sabe? Muito, e a gente cai numa coisa que é bem mais ampla, que é a questão da reforma política, que quando a gente chega e fala no Brasil de reforma política, é uma hecatombe, né?
o negócio explode, ninguém quer fazer. A reforma tributária foi feita meia boca para privilegiar certos grupos, então Exatamente. não foi feita realmente uma Concordo. reforma tributária como deveria ter sido feita, e a reforma política ainda está bem distante. Eu sei que a sua pauta, ela tem várias frentes. Eu queria pegar uma delas, a de inclusão social, e perguntar para você o seguinte: quando você chega nos locais, nos bairros, nos distritos, para discutir a questão da inclusão social, o que você encontra de mais gritante ali neste município? Nossa, nós temos problemas tão desafiadores, sabe? E tão complexos. Mas eu percebo problemas nos territórios periféricos e comunidades quilombolas, zona rural, acabam convergindo, sabe, para o racismo ambiental, com essa questão da precarização das relações de trabalho, do subemprego, da não renda, da desocupação. Isso é alarmante, mas aí indo para aquilo que deveria ser assistência direta, né, da administração pública, as fragilidades da própria rede de educação, que é uma coisa histórica, que não adianta dizer que é algo de 4 anos ou de agora, não. A nossa cidade, ela tem escolas que foram feitas que é uma sala, e essa sala, ela comporta ali muitas séries, e isso prejudica o desenvolvimento daquelas crianças, e isso impacta na sociedade, o desenvolvimento da própria cidade, o acesso a serviços básicos, sabe? Como saúde, infraestrutura, moradia ainda é um problema imenso. Então, Alagoinhas, como eu te disse, o número, nós somos uma cidade de pouco mais de 160 mil habitantes, como você falou. Imagine você ter 90 mil nessa condição que eu estou te dizendo, de viver na linha abaixo da linha de pobreza. Então, é um problema que precisaria ser prioridade. O enfrentamento das desigualdades, diversas desigualdades, deveria ser um tema transversal em qualquer administração pública, sobretudo na nossa cidade. Porque eu acredito na política pública baseada em dados. Porque recente critiquei até uma ação do Estado, da Saúde, da CESAB, que trouxe especialidades aqui para atender na nossa cidade. A forma que as pessoas acessavam o agendamento a esses médicos especialistas era por meio de um link que você entrava lá, fazia um cadastro e recebia lá o seu agendamento. Ora, fez isso desconsiderando uma cidade que tem espaços e locais que sequer tem acesso a dados nem a voz? Então nós temos locais na zona rural da nossa cidade, como ali na Uruba, lá no Catuzinho, que é um quilombo, não tem acesso à internet, não tem acesso só à internet que funciona. Em alguns lugares, se chover, fica incomunicável a comunidade, sem energia elétrica. Então, de que inclusão é que nós estamos falando quando você assiste, ainda nos tempos atuais, pessoas à margem, tendo todos os seus direitos violados? Então, isso me incomoda muito, sabe, Selma? E ao dialogar com essas pessoas, eu busco despertar nelas, sobretudo, o espírito e o sentimento cidadão, sabe, cidadão? O que diz a Constituição, da garantia de participação deles. Que olhem com criticidade todos os parlamentares, todos os representantes públicos, inclusive a mim. Porque eu não sou dona da verdade. O que eu estou dizendo tem que ser pesquisado para ver se é ou não verdade. Mas que cobre do parlamento, do executivo, que denuncie as violações de direitos. Falo isso onde for. Esse debate é um debate, falo sobre o orçamento público, da destinação que é dada à pasta, porque na verdade, Selma, como eu disse lá da questão da compulsoriedade do imposto, aí 2 dias de cada 5 dias trabalhado seu é retirado pelo Estado de Direito, pensando aqui. Só que esse mesmo Estado, que deveria lhe ouvir, já que o dinheiro é seu, qual é a prioridade, acaba não funcionando. E aí eu sei que alguém vai dizer, mas tem audiência pública da LOA e da LDO que define as prioridades. Onde é que as pessoas, a população, essa população tem acesso a essa votação? Estou considerando o público do CRAS, que é uma micro, sabe, amostragem dentro dessa teia social complexa. Então nós não somos algo homogêneo, nós somos totalmente heterogêneos. E o que a gente vê, principalmente quando se faz essas reuniões, né, dos distritos, eu não consegui ainda participar de nenhuma, mas vou.
quero participar para entender também os territórios, né? Se a gente pensar que lá atrás, quando nós estávamos discutindo ligas camponesas, né, como nós tivemos muito tempo, Araguaia, etc., as pessoas não têm mais condições, estão tão desmobilizadas que elas não conseguem mais nem se organizar nos seus próprios territórios. E aí eu volto para a questão da vereança. É a vereança que vai conseguir. É só a vereança, não é o deputado estadual, não é o deputado federal, não é o senador, não é o Congresso, é o vereador. Então, nesse sentido, o vereador nos distritos, ele tem muito mais essa capacidade do aspecto educativo, né? Levando lá as formas, né? Como você pode fazer, como você deve fazer, cobre, participe, porque é dessa forma que você muda realidades, né? E aí a importância de cada vez mais a gente tá falando de vereador, de vereança, porque isso tem que fazer algum sentido. E da qualificação dessa vereança, né? Porque, não assim, Sim. Com certeza tem uma galera que não tem interesse nenhuma dessa participação, desse esclarecimento. Então, mas sai da onde os vereadores? Entende? Sai de uma população que também não teve acesso Exatamente. à população. Mas aí sobre consciência de educação, na verdade. Eu acho que nós precisamos, em dado momento, fazer um chá de revelação mesmo, sabe? De classe, de consciência de classe mesmo, consciência de gênero, de raça. Porque nós estamos em uma cidade que, considerando, né, para fins dados da política pública, que soma os pardos e negros, nós somos 83,2% da população de Alagoinhas. Nós somos uma maioria absoluta. E isso diz muito sobre muita coisa, inclusive sobre dados da política pública, como de saúde. Onde estão a maioria absoluta dessas pessoas? Nesses territórios que estão à margem daquilo que é mínimo, que deveria ser cedido pelo Estado de Direito. Aí essas pessoas têm uma prevalência de saúde, de agravos de saúde, que são predominantes na população negra. E aí vou citar aqui diabetes, hipertensão, que são, não por acaso, Sim. os agravos que mais adoecem e matam na nossa cidade. São as doenças associadas à obesidade, aí nós temos o glaucoma, nós temos o próprio câncer, o avanço disso e a dificuldade de acessar prevenção em saúde, diagnóstico precoce, acesso a tratamento para a recuperação de sua saúde, qualidade de vida, porque a própria OMS há muito tempo já diz que não é a ausência de doença que define saúde, e sim qualidade de vida. Qualidade de vida. E se eu moro em um território, eu estive a semana passada na comunidade do Rio Branco, e lá no Pati, aquela região ali da divisa, ali com Araçais. Aquela região já foi uma região histórica de lutas. Ali, desde a década de 80, ali final dos anos 70, 80, a comunidade se reuniu, se organizou contra os grileiros de terra da comunidade, na luta mesmo pela terra, se organizaram em associações, em cooperativas, em partidos também. Então tem uma militância histórica, né, na militância por direitos ali no Rio Branco. E eu estava conversando com duas dessas pessoas que são desse período, né, de início ali da luta, dessa dificuldade de mobilizar que você está falando. Porque nós fomos para lá para ver coisas tão básicas. As condições, sabe, de impossibilidade, de trafegabilidade das vias, onde passa o transporte escolar, onde passa a pessoa que vai no médico. Então, é o básico que está sendo discutido 40 anos depois que eles iniciaram a luta. Quase 50 anos depois, é o básico ainda que está sendo discutido. Quando uma escola ela foi construída em uma área que precisava fazer uma obra de drenagem do lado e que isso não foi feito e que toda vez que chove, a aula precisa ser suspensa. Então, é o básico que está sendo discutido. E aí, naturalmente, uma juventude que ela é estimulada, sobretudo hoje, também pelas redes sociais, ou a se somar na polarização, que é contra tudo cegamente ou a favor de tudo cegamente, sem criticidade, e com essas questões todas que nós falamos aqui, ela se desmobiliza. Sim, sim. Os demais vão se desmotivando também. E aí ele contando de uma reunião dessas, né, de escuta da comunidade, que em outros momentos eles conseguiam
mobilizar 50, 100 pessoas, só foram 4 pessoas da comunidade para uma determinada reunião de escuta sobre suas demandas, porque as pessoas estão desesperançadas em relação à política. Nós estamos vivendo uma grave crise da democracia representativa. As pessoas têm a pior ideia possível sobre o que é a política. Mas isso é também plantado e estimulado por políticos ruins que querem acessar a vulnerabilidade, não quer que melhore a saúde, porque quer continuar marcando o exame, usando o SUS para o que é seu, que você paga como se fosse favor quando é direito, que você não tenha renda porque quer lhe dar uma cesta básica e cobrar o seu voto e da sua família depois, e assim sucessivamente, sabe? Então é um debate muito amplo. É um debate amplo e complicado, mas que necessário e que nós vamos continuar fazendo. Agora, caminhando aqui para o final, eu quero que você olhe ali para a sua câmera e deixe um recado. O que a cidade de Alagoinhas pode esperar dos vereadores aqui da cidade? Nossa, Selma. Olha, eu vou falar sobre mim, tá, gente? Sobre o mandato de lutas. É um mandato que, como eu disse, ele nasce desses anseios de homens e mulheres, de ter uma voz que destoe daquilo que acontecia até então, ali antes de 2020, mas que de forma muito crítica e pensando e ouvindo esse coletivo, pudesse defender pautas historicamente esquecidas. E é isso que nós estamos fazendo. A gente erra, a gente acerta como ser humano, isso é natural, mas buscamos acertar mais do que errar, mas ter uma defesa intransigente dos direitos coletivos, enfrentamento à desigualdade, representando a partir da escuta, estando presente nas ruas e nas redes. E é isso que nós vamos permanecer até o nosso último dia de mandato. Nosso mandato funciona, o gabinete todos os dias, de segunda a sexta até 18 horas, à disposição da comunidade. E é isso, pode esperar um mandato cada vez melhor, que tem se reinventado todos os dias para poder, dentro daquilo que é a limitação constitucional das nossas competências, dar o melhor que nós temos. E com essa fala da Jússi, nós vamos encerrando o nosso programa, lembrando o que quem me acompanha sabe que eu digo todos os dias. Nós não caminhamos sozinhos. A comunidade precisa participar ativamente da vida da cidade. E isso quer dizer tudo: saúde, política, educação, cultura. Tudo isso faz o universo da sociedade. Nós precisamos participar. Não adianta apenas reclamar do que está errado. Vamos reclamar sim, vamos falar, vamos apontar, vamos tentar melhorar e tentar buscar solução. Mas vamos agir também, vamos ser ativos, porque é assim que uma sociedade caminha. Até o próximo programa.